Oi, sexto ano, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar uma aulinha de revisão para vocês, baseada no nosso slide da aula, tá? Então já fica para ajudar a fixar ainda mais a matéria do teste, que vai ser a unidade 3 do livro e é uma matéria que vocês gostam muito, que é o Egito. Então, lá na unidade 3, na parte que fala do Egito, nós vamos estar estudando, tá bom? Nós vimos durante a nossa aula que os egípcios, tá, vão fazer o sistema de irrigação. Aí tem aqui uma pergunta que fala exatamente disso, do sistema de irrigação, que era o quê? Era o rio, no local que era o Rio Nilo, o único rio que eles possuem. Então, eles tinham que levar água até os locais mais distantes. E o que eles faziam? Valas do rio até o local que eles queriam. Isso dava trabalho? Sim, muito trabalho. Mas era a forma deles terem água em todos os locais do Egito. Nós vimos que os egípcios eram dois reinos, tá? O Alto Egito e o Baixo Egito. Aí tá aqui as coroas de cada um. Quando esses reinos vão se unificar e virar um reino só, as coroas também, tá? Então a coroa do Alto Egito era branca e do Baixo Egito vermelha. Quando se torna um reino só, fica a coroa branca e vermelha, que é que tá aqui. Nós vimos também da sobre Egito a pirâmide, que no topo é o faraó. Gente, grava isso, o faraó no topo. Ele era divindade na terra, era Deus na terra, tá? E depois as demais hierarquias, né? Os nobres, os soldados, os escribas, muito importante, porque os escribas eram os únicos que sabiam ler e escrever. Aqui nós vemos as pirâmides. Que qual era a função das pirâmides? Lembra do faraó, que era Deus na terra? Então, quando o faraó morria, os egípcios eram muito religiosos e acreditavam na vida após a morte. Então, eles achavam que o faraó, ao morrer, né, não só o faraó, todo mundo do Egito, né, ia viver a outra vida e quando voltasse para essa, o corpo tinha que estar intacto. Mas só o corpo do faraó era mumificado, porque era algo muito caro. Então, não era todo mundo da sociedade, só o faraó. Por isso que cada faraó construir uma pirâmide para si, para o seu corpo poder ficar ali, não só o seu corpo, como todas as suas riquezas. E aqui nós podemos ver a entrada de uma pirâmide, não tem janela, porque eles conseguem fazer uma passagem de ar mínima, que a olho nu a gente não percebe. Então, até hoje, não sabemos como as pirâmides foram construídas. Tcharam, né? Tecnologia egípcia. E a estátua da esfinge que eu falei com vocês, do porquê dela não ter nariz. Né? Lembra da teoria, né, de que Napoleão invadiu o Egito e ficou treinando, né, tirar o alvo com um canhão bem no nariz da esfinge e ele teria acertado. E a outra é que o nariz é uma ponta muito fina. E como o ar, né, o vento no deserto é um vento muito arenoso, como areia, teria ido corroendo, né, o nariz da esfinge com o tempo. E continuando, nós vimos na página 22, né, quais eram as funções de escribas. Né? Então, os escribas, gente, eles não faziam nenhum trabalho pesado, apenas a leitura. Não era qualquer pessoa que se tornava um escriba, somente, tá, pessoas de confiança do faraó, porque ele dá com muita coisa importante. Vimos o papel que os egípcios inventaram, que era o papiro, tá? Que vai ser bem trabalhoso fazer, porém, os egípcios vão estar aprimorando essa técnica ainda mais. Para estar encerrando, tem as questões que nós já fizemos e vamos relembrar agora, tá? Do porquê os egípcios ficarem perto do rio Nilo, devido à água, tá? E também, tá, dos canais de irrigação, que era isso aqui, ó. Tá vendo? O rio. E eles foram fazendo as valinhas para levarem água até os locais mais distantes. Então tá aí o que era o canal de irrigação que eu já comentei com vocês, tá bom? E mais duas questões para a gente estar relembrando, tá? Qual era a função do faraó? Como ele era visto? Ele era visto como Deus na terra, tá? E todos faziam o que ele queria. E os escribas que não faziam trabalho pesado nenhum. Aqui já vamos voltar a falar da religião no Egito Antigo, tá? Aí tem Anubis, Amon, vários deuses egípcios, alguns deuses, como vocês podem ver aqui, ó, corpo humano e cabeça de animal, tá? E aí pode variar de pássaro, de gato, e lembra que os gatos eram muito importantes no Egito Antigo, já contei a história dos gatos, tá? E por último, temos uma questão do porquê da vida após a morte, o que eles faziam, né? O porquê de fazerem as múmias? Porque eles acreditavam na vida após a morte, eles achavam que morria nessa vida e ia para uma outra, então quando voltasse para essa, eles iam viver no mesmo corpo. Por isso que eles vão preservar tanto. Eles tiravam os órgãos, aquilo tudo que eu já falei, e vamos estar vendo melhor durante nossa aula. Tá? Aqui um pouquinho da escrita egípcia,
que se chamava hieróglifos. Eu sei que o nome é complicado, mas o nome é esse mesmo. E aqui mais da escrita, tá? E dos números. Então, cada número era de uma forma diferente, tá bom? Aqui, vou estar mostrando para vocês mais sobre a Pedra de Roseta, que é algo muito importante na cultura egípcia e do calendário deles, tá? E duas questões para fechar sobre as pirâmides, tá? Que eram feitas para pôr o corpo do faraó após a morte, não só o corpo, como as suas riquezas também. E na construção das pirâmides envolvia muito cálculo matemático, porque vocês podem ver que é tudo muito certinho. Mas na aula ao vivo eu explico melhor. E por hoje é só, e a gente se vê na nossa aula ao vivo, tá bom? Nossa aula de revisão, tá ok? Beijos, até a próxima!